Oi! Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível para descobrir como é que palavras escritas num papel se transformam naquela magia toda que acontece no palco do teatro. Vamos mergulhar nessa história juntos? Todo mundo já sentiu aquele impacto de uma peça, né? Aquele momento em que o mundo lá fora some e a gente é completamente transportado para outra realidade. Mas como que isso acontece de verdade? Qual é o segredo por trás dessa transformação? Para entender essa mágica, vamos primeiro nos conectar com essa atmosfera única, a atmosfera do palco. Pensa só, as luzes diminuem, a plateia fica em silêncio e, de repente, o palco ganha vida bem na nossa frente. É uma experiência poderosa e imediata que acontece ali, ao vivo. Mas, claro, essa magia toda não surge do nada. Ela é construída em cima de uma base muito bem pensada. E essa base é o roteiro. Só que não é um texto qualquer, não. Ele tem uma natureza toda especial. É aqui que entra o gênero dramático. A chave para entender tudo isso está na origem da palavra. Drama vem lá do grego dram, que quer dizer agir, fazer. Ou seja, o ponto central é esse. São textos feitos não para serem lidos quietinhos num canto, mas sim para ganharem vida, para virarem ação. E aqui está a grande, a imensa diferença. Pensa num livro, num romance. Geralmente tem um narrador ali contando tudo pra gente, descrevendo os lugares, os pensamentos dos personagens. No teatro, essa figura simplesmente não existe. A história vai se revelando ali, na hora, pelo que os personagens fazem e dizem. Então, como é que um texto consegue guiar uma peça inteira sem ter um narrador? Bom, vamos dar uma espiada nos segredos que ele guarda. Pois é, sem o narrador, toda a responsabilidade de contar a história cai no colo dos personagens. Tudo acontece através dos diálogos, aquelas conversas que fazem a trama andar. E às vezes um personagem pode ter um monólogo, falando sozinho, o que é um jeito genial da gente saber exatamente o que está passando na cabeça dele. E esse texto tem uma organização toda própria, como se fosse uma planta de um prédio. Ele é dividido em atos, que são tipo os grandes capítulos da história. E dentro dos atos temos as cenas, que são pedacinhos menores, geralmente marcados pela entrada ou saída de alguém do palco. É um verdadeiro mapa para a peça. Certo, a gente já entendeu as falas, mas e os gestos? E as emoções? Onde o personagem tem que estar? Como ele deve se sentir? Ah, o autor deixa umas pistas para isso também. Olha que genial isso aqui. O que realmente importa nesse trecho está entre parênteses. São as famosas rúbricas. Elas são basicamente as instruções do autor para o diretor e para os atores. Elas não são ditas em voz alta, mas são fundamentais. Aqui, a rúbrica indica que a Joana está triste. São esses detalhes que criam todo o clima da cena. Com todas essas ferramentas, o gênero dramático consegue levar a gente para lugares emocionalmente muito, mas muito diferentes. A gente pode pensar em três grandes caminhos aqui. A tragédia, que mexe com temas profundos, destinos grandiosos e nos faz encarar nossos maiores medos. A comédia, que usa o riso, a leveza, para divertir e, muitas vezes, para fazer uma crítica bem afiada da sociedade. E o drama, que foca mais nos nossos conflitos internos, dilemas pessoais, nos fazendo refletir sobre a vida. Ok, já desvendamos o roteiro. Agora, a grande pergunta: como é que ele dá esse salto do papel e ganha vida no palco? É um processo colaborativo, um trabalho de equipe incrível. Tudo começa com o roteiro, que é a base. Aí vem a direção, que tem a visão geral e junta todas as peças. A atuação dá corpo, voz e alma para os personagens. E a equipe técnica constrói o mundo da peça com cenário, luz e som, até que tudo se junta no espetáculo final. E é aqui que a magia visual e sonora acontece. O cenário nos diz onde a gente está. O figurino já entrega quem são aquelas pessoas, de que tempo elas vieram. A iluminação é fundamental. Ela cria o clima, o foco, a tensão. E a sonoplastia. A sonoplastia nos envolve com sons e músicas que intensificam cada emoção. Depois de ver tudo isso, a gente chega a uma pergunta importante. Por que essa forma de arte tão antiga continua sendo tão relevante hoje em dia? A resposta talvez seja que o teatro é uma síntese. Ele junta a literatura, a atuação, artes visuais, música, tudo isso para criar um espelho da nossa própria vida. Ele nos faz rir, chorar e, o que é talvez o mais importante, ele nos faz pensar. Pensar sobre quem somos e sobre o mundo em que vivemos. E no fim, tudo isso nos mostra o poder que um palco tem. Então fica aqui uma reflexão final. Se o teatro é esse lugar onde as nossas histórias ganham vida, qual história, que é super importante hoje no nosso tempo, merece ser contada em um palco? A pergunta fica no ar.